Olá pessoal, neste vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre o conceito de custo anual equivalente, uma exemplificação de seu cálculo, ok? Bom, o custo anual equivalente ele tem aplicações interessantes. Por exemplo, quando nós queremos selecionar entre dois ou mais equipamentos, dois ou mais veículos para executar determinada operação, de forma a identificar aquele que é menos custoso, aquele que é mais econômico. Também o custo anual equivalente tem aplicação quando nós queremos avaliar se é interessante, no momento, substituir o equipamento em uso por um novo equipamento, seja economicamente interessante. Também essa técnica, o conceito do custo anual equivalente, pode ser aplicado quando nós queremos antever com que frequência nós deveríamos substituir um equipamento em uso por um equipamento novo. Por exemplo, substituir de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, 10 em 10 anos e assim por diante. Ok? Bom, o custo anual equivalente ele tem a dimensão de fluxo de caixa, fluxo de saída de caixa, fluxo de pagamento. Seria ele o rateio uniforme em bases anuais, né, dos fluxos de caixa oriundos dos custos de investimento, custo de oportunidade e custos operacionais associados ao uso de um determinado ativo, um equipamento, uma máquina, um veículo, etc. Aqui eu montei uma sequência de planilha só para ilustrar o cálculo do custo anual equivalente. Então, vamos supor que nós estejamos querendo avaliar o custo anual equivalente de um equipamento que tivesse uma capacidade de uso no horizonte de 5 anos e que esse equipamento tivesse uma despesa anual de depreciação de 300 mil. Que os custos operacionais ou custo operacional anual, custo de manutenção, custo com material, custo com mão de obra, etc., que o custo operacional anual estimado para o uso desse equipamento fosse de 500 mil. Ok? Bom, a primeira etapa é transformar esse custo operacional anual, junto com a depreciação anual, em um pagamento anual, uma previsão de pagamento anual em função de custos. O que eu chamei aqui de custo anual pago. A ideia é a seguinte: todos os custos operacionais, incluindo a depreciação, eles diminuem o lucro operacional da empresa. Ao diminuir o lucro operacional, diminui o imposto de renda. Isso supondo-se que a empresa apura o imposto de renda pelo lucro real. Okay? Porque no Brasil nós temos inúmeras empresas que apuram o imposto de renda pelo lucro presumido. Bom, o que ocorre? Se supusermos aqui uma alíquota de imposto de renda de 34%, essa empresa que tiver um custo operacional anual de 500 mil, vai ter, na verdade, um custo operacional após imposto de renda correspondendo a 66% dos 500 mil, o que dá 330 mil. Ou seja, o custo operacional de 500 mil antes dos impostos se transforma em um custo operacional após os impostos de 330 mil. Com relação ao aspecto da depreciação, a depreciação é um custo, do ponto de vista contábil, do ponto de vista fiscal, mas não é um fluxo de desembolso. Não sai do caixa, mas nos traz uma economia de imposto de renda. Então, por exemplo, perante essa alíquota de imposto de renda de 34%, uma despesa anual de depreciação de 300 mil traz uma economia de imposto de renda de 34% desse valor, ou seja, 102 mil.
Então, isso significa que nós temos um custo operacional pós-impostos de 330 mil, mas temos uma economia de imposto de renda, uma economia fiscal de 102 mil. Então, o uso deste equipamento ao longo de 5 anos vai resultar em um custo anual que se transforma em pagamento, em desembolso, que corresponde ao valor de 330 mil pós-impostos, diminuído da economia fiscal, da economia de imposto de renda. Então, nós podemos dizer que o custo anual pago, ou seja, o fluxo de caixa em termos de custos, decorrente do uso desse equipamento, pode ser estimado em 228 mil por ano. Ok? Então, é isso que eu estou representando aqui nessa série uniforme. 5 fluxos anuais de valor 228 mil. Ok? Eu coloco aqui um lembrete, uma observação associada a situações do tipo: se o custo operacional anual de determinado equipamento, por exemplo, não tiver um valor monótono, um valor uniforme, mas tiver valores crescentes, nós teremos que transformar essa série de comportamento não uniforme em uma série uniforme equivalente. Ok? Então, voltando aqui à planilha inicial, o custo anual equivalente vai ser apresentado como uma série uniforme constante. Bom, com relação ao valor necessário para a compra desse equipamento, vamos à próxima planilha. Vamos supor que o equipamento tivesse um custo de aquisição, valor de compra de 1.500.000. Bom, precisamos transformar todos os custos, inclusive o custo de aquisição, em uma série uniforme ao longo do horizonte de uso do equipamento, supostamente 5 anos. Então, esse fluxo de caixa de pagamento para a compra do equipamento, ele tem que ser transformado em uma série uniforme equivalente para um horizonte de 5 anos. E, para isso, nós precisamos lançar mão de uma informação complementar, que seria quanto custa o capital que financia a compra desse equipamento. Então, vamos supor um custo de capital de 8% ao ano. Ok? Bom, se nós trabalharmos com a calculadora financeira, nós teríamos que informar a calculadora financeira. O valor de compra seria o PV, 1.500.000. Teríamos que informar o número de fluxos uniformes equivalentes a esse desembolso, e o N seria 5. Teríamos que informar o custo de capital, 8%, e a calculadora financeira nos informaria o valor da série uniforme, ok? E esse valor da série uniforme seria 375.684. Ou seja, o custo de aquisição de 1.500.000 equivale a um custo anual uniforme de 375.684. Ok? Bom, vamos à próxima planilha. Nessa próxima planilha, eu faço uma primeira apresentação do que seria o custo anual equivalente. Seria o somatório desses dois valores calculados anteriormente. O custo anual pago, o custo operacional, incluindo a economia decorrente da despesa de depreciação e amortização. E a esse custo anual pago, adicionamos o valor da série uniforme equivalente ao custo de aquisição, o que para o nosso exemplo corresponderia ao somatório de 228.000 com 375.684. Então, esse seria o custo anual equivalente da compra e uso do referido equipamento. Okay? Esse custo anual equivalente ele pode ser comparado com o custo anual equivalente de um equipamento alternativo, que poderia ter um horizonte diferente de 5 anos, poderia ter um custo de aquisição diferente de 1.500.000, poderiam ter custos operacionais diferentes do que apresentamos. Okay? E a ideia é que, se nós compararmos equipamentos por seus valores de custo anual equivalente, sob o ponto de vista econômico, o interessante é selecionarmos o equipamento de menor custo anual equivalente. Okay? Mas ainda tem que comentar um aspecto que é: esse equipamento, após ser utilizado por 5 anos, ele poderia
ter um valor residual, um valor de revenda, que se transformaria em fluxo de caixa de entrada. Então, vamos supor aqui que esse equipamento, após o uso ao longo de 5 anos, pudesse ser revendido por 100 mil. Esse seria o valor residual, nosso VR. Ok? Eu alerto aqui que, na nossa avaliação, sob o ponto de vista econômico, considerando o ambiente fiscal com a alíquota de imposto de renda de 34%, nós temos que trabalhar com o valor residual líquido, ou seja, o valor residual diminuído do imposto de renda sobre o ganho de capital. Okay? Mas vamos supor aqui que esse equipamento pudesse ser revendido por um valor residual líquido, ou seja, já diminuído do imposto de renda sobre o ganho de capital, o valor residual líquido estimado em 100 mil. Okay? Da mesma forma como nós transformamos o custo de aquisição em uma série uniforme, nós devemos aqui transformar este valor a ser recebido, essa entrada de caixa, em uma série uniforme equivalente. Okay? A diferença é que esse valor residual corresponde a uma entrada de caixa, que vai, portanto, aliviar ou diminuir o nosso custo anual equivalente, o nosso equipamento. Okay? Esse valor residual está no futuro, está após os 5 anos de operação. Então, ele corresponde a um FV. Se trabalharmos com uma calculadora financeira, por exemplo, esse valor de 100 mil vai corresponder a um FV. Com o nosso custo de capital, o nosso I de 8%, e o número de parcelas da série uniforme igual a 5, nós podemos facilmente identificar na calculadora financeira que o PMT equivalente seria de 17.045. Ou seja, a entrada de caixa de 100 mil líquidos de impostos após 5 anos de operação, decorrente da revenda do equipamento, equivaleria a uma entrada anual de caixa de 17.045. Okay? Então, temos que considerar que isso diminui o custo anual equivalente do nosso equipamento. Então, este custo anual equivalente, calculado até o momento de 603.684, terá que ser diminuído de 17.045. E aqui que nós chegamos. Então, o custo anual equivalente corresponderia ao custo anual pago dos custos operacionais, incluindo economia fiscal, de depreciação e amortização, adicionado da série uniforme equivalente ao custo de aquisição do equipamento e diminuído da série uniforme equivalente ao valor residual de revenda do equipamento. Então, agora nós temos que o custo anual equivalente do equipamento aqui apresentado a título de ilustração, esse custo anual equivalente seria de 586.639. Ok? Então, por enquanto é só. Um abraço.